Oi pessoal, sou a Tayanara Maiara, tenho 24 anos. Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o papel do engenheiro de alimentos na indústria. Então, primeiramente, vou me apresentar, falar um pouquinho da minha formação acadêmica e qual que é a minha área de atuação hoje. Então, eu sou do Rio Grande do Norte, vim em 2004 para Rio Verde e aqui em Rio Verde eu cursei engenharia de alimentos no Instituto Federal Goiano. Na mesma instituição, assim que eu terminei a graduação, eu resolvi fazer o mestrado. Queria buscar uma coisa diferente. Logo de início, eu sempre quis ir para a indústria. Eu sabia que eu queria ir para a indústria. Mas no finalzinho da graduação, vocês vão ver. Vocês ficam com dúvida, mas será que eu quero mesmo ir para a indústria? Será que eu quero seguir carreira acadêmica? O conselho que eu dou para vocês é experimentem. Tudo que vocês puderem experimentar, aproveitem. Essa é a hora mesmo, durante a nossa graduação, que é a hora da gente testar, experimentar, ver qual que é o ramo que a gente mais gosta. Então, isso que eu fiz. Ingressei no mestrado, decidi no último semestre, minha orientadora, os meus colegas me ajudaram muito. Fiz o projeto e iniciei no mestrado em agroquímica. Foram 2 anos, uma experiência maravilhosa. Eu aprendi muita coisa, principalmente da parte laboratorial, que eu não gostava muito e aprendi a gostar. Eu já sou apaixonada e eu vejo a extrema importância que tem pra gente da área de alimentos. E depois do meu mestrado, eu tive a oportunidade de ingressar na indústria. Eu realmente vi que era isso que eu queria, que eu precisava ter essa experiência, porque o meu estágio eu não fiz em uma indústria de alimentos, eu fiz em um mercado, então eu precisava de ter essa experiência em um lugar grande, porque a gente sabe que as coisas são parecidas, mas são em proporções extremamente diferentes. Hoje eu trabalho na BRF aqui de Rio Verde, na parte de produtos industrializados, na área de controle de processos. Então, a minha visão é totalmente diferente. O que eu pensava na época da graduação é totalmente diferente da realidade que eu tenho hoje lá. E eu falo pra vocês que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, porque eu sou muito feliz no meu trabalho. E eu indico pra qualquer um, mesmo que você não queira, tente essa experiência. Faça estágio em uma indústria de alimentos para você saber como que é. Se você quer carreira acadêmica, ótimo. Mas, se você tiver essa experiência, você vai conseguir passar para os seus alunos como que é todos os lados, certo? Então, isso é muito bom, é muito importante. Toda experiência é válida na nossa carreira e vai agregar muito no nosso currículo. Então, vamos lá. Propriamente dita, qual que vai ser a nossa palestra hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre como que é a atuação, quais áreas, quais ramos, porque, eu tenho o meu curso de engenharia de alimentos. Eu posso atuar na parte de ciência, tecnologia e engenharia, certo? Mas quando eu vou para a indústria de alimentos, eu tenho mais um leque extremamente vasto de campos que eu posso estar atuando. Então, eu vou passar para vocês o básico de cada um, para vocês já irem pensando, que é muito importante a gente pensar durante a nossa graduação qual área que você tem mais afinidade, o que você mais gosta de fazer, o que você é melhor. Porque a gente tem que treinar onde a gente é melhor. Eu aperfeiçoo onde eu sou um pouco ruim e eu tenho que treinar a parte que eu sou melhor para ser cada vez melhor, certo? Então, gente, o ramo alimentício é um ramo gerador de empregos. Nós sempre teremos a necessidade de alimento disponível para a população. Então, sempre vai ter um ponto, uma área para o engenheiro de alimentos atuar. Claro que nem sempre você vai estar atuando no cargo que você queria, com o salário que você queria, porque a gente sai da graduação, faz lá nossos 5 anos, eu sou bacharel em engenharia de alimentos. Quero sair daqui comprando uma Hilux, ganhando piso salarial plena. Mas, gente, essa não é a realidade. A carreira é construída com o tempo. Você tem que subir todos os degraus. Claro que às vezes pode acontecer de você já sair da graduação com o seu emprego dos sonhos, isso é maravilhoso.
mas cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua forma e a carreira de cada um é diferente. Então, não se baseie na carreira do outro. O mercado alimentício, ele é muito crescente. Então, com isso, a gente tem a geração constante de empregos nessa área. Então, para nós, engenheiros de alimentos, isso é uma notícia muito boa. E a gente sabe que sempre vai ter um pontinho e a gente vai conseguir ingressar aí no mercado de trabalho. O que eu gosto muito de falar é que a população sempre vai precisar de alimento. Isso é uma coisa muito boa, porque independente da situação que o mundo estiver, como a gente pode observar agora em tempos de crise, pandemia, o alimento é fundamental e essencial. Então, sempre vai ter a necessidade de alimentos seguros, produzidos com qualidade. Então, ponto para nós. Agora vamos lá. Onde que eu posso atuar? O engenheiro de alimentos, ele atua em todas as etapas do processo, desde a fabricação até a conservação de alimentos. Então, eu posso ter o desenvolvimento de técnicas, máquinas e software. Lembrando, gente, que cada pessoa tem o seu diferencial. É nisso que você tem que abordar. Então, a primeira área específica que a gente vai abordar é a de marketing e vendas. Como assim? Eu sou engenheira e vou trabalhar com marketing? Claro! Toda personalidade, gente, tem que ser trabalhada, tem que ser explorada. Se eu tenho facilidade nessa área de comunicação, de mídias digitais, então a parte do marketing, você vai se dar super bem nela. O que a gente tem que fazer no marketing? Qual que é o papel do engenheiro trabalhando na área de marketing e vendas? Então, eu vou estreitar as minhas relações com o meu mercado consumidor. Então, os meus compradores, eu tenho que conhecer meus compradores, conhecer as exigências deles, quais as necessidades. Se eu trabalho em uma multinacional, eu preciso entender da legislação para exportação, eu preciso entender como que funciona esse fluxo de mercadorias, certo? Meu fluxo de exportação, meu fluxo de importação, caso eu esteja trabalhando com a parte de compra de insumos também. Então, é muito importante ter um profissional qualificado nessa área. E o engenheiro, gente, ele sempre vai ser o solucionador de problemas. Se acontece algum problema, você vai lá e chama o engenheiro. Você vai trabalhar também com a parte lucrativa da empresa, porque você tem que vender o seu produto. Eu planejei tudo, fiz tudo, planejei minha indústria, comprei equipamento, insumo, produzi, tô pagando os meus funcionários, tenho um produto de qualidade no mercado. Agora é a hora de eu fazer minha propaganda e garantir que eu vou ter cliente para consumir ele. A segunda área é a de pesquisa e desenvolvimento. O famoso P&D. Quem não sonha durante a graduação em trabalhar na área de P&D? Porque a gente já fica imaginando que vai fazer coisa nova, inventar um produto super diferente e inovador que ninguém nunca viu. Claro, isso super pode acontecer. Mas o P&D não é só isso. Não é só fazer coisas inovadoras, mas também trabalhar no que a gente já tem. Então, se eu já tenho um produto de qualidade, um produto bom, isso não significa que eu possa melhorar. Então, o P&D trabalha justamente com isso, com a parte de melhorias dos produtos já existentes, aperfeiçoamento, tanto com relação à formulação, qualidade de matéria-prima utilizada e tudo que a gente insere no nosso produto afeta o custo, certo? Então, se eu consigo utilizar uma matéria-prima que custa menos para minha empresa e vai manter a qualidade do meu produto, então é ótimo. Eu estou garantindo meu produto de qualidade, mas estou gastando menos, então o meu lucro vai ser maior. Outro ponto, o P&D trabalha com a satisfação dos clientes. Então, o que é mais importante? Que o meu cliente seja satisfeito com o produto que ele está recebendo lá na mesa dele. Então, aí tem a parte de pesquisa de satisfação, né? Para saber como que está sendo a aceitação dos nossos produtos. Porque não basta eu produzo, eu tenho um mercado consumidor,
mas eu preciso conhecer como que está sendo a resposta, eu preciso de um feedback com relação aos meus produtos. E entender também as necessidades, porque as necessidades dos clientes vão se modificando com o passar dos tempos, certo? Tudo se modifica. O mercado que eu tenho hoje não é o mesmo mercado que eu vou ter daqui a 2 anos, por exemplo. Então, esse processo de atualização das necessidades do mercado é muito importante. Por exemplo, eu tenho o meu mercado de salsicha. Eu vendo o pacote de 5 quilos. Mas eu observei que a gente está tendo uma procura por salsicha a granel. Então, será que não é interessante eu começar a comercializar pacotes com menos unidades? São pequenas coisas que podem ser observadas de acordo com a mudança do cotidiano da população para você levar para dentro da sua indústria. Então, além disso, tem a parte que eu falei no início, realmente, de produzir novos produtos ou então novos sabores. Eu tenho o salgadinho de milho com sabores diferentes. Vocês veem que constantemente tem essa parte de pesquisa em redes sociais. Escolha um novo sabor para nossa batatinha. Escolha um novo sabor para o nosso refrigerante. Então, isso é muito interessante, envolver a população para eles mostrarem o que eles estão precisando. Então, o P&D é muito interessante, é bom para você que gosta de coisas novas, gosta de pesquisa, porque tem que ter bastante leitura, para você ter mais conhecimento. Então, é uma área muito legal. Outra área específica é a parte de tratamento de resíduos. Não, Tayanara, mas eu sou engenheira de alimentos, vou trabalhar logo lá no final, no resíduo? Claro, porque em uma indústria, tudo tem que ser reaproveitado. Só o que não tem jeito, que não dá mesmo, que a gente descarta. E até o descarte tem que ser feito de maneira adequada. Então, o engenheiro pode trabalhar com essa parte de métodos de descarte. Você vai estudar e desenvolver qual que é o método ideal de descarte para aqueles resíduos que você está gerando. Métodos de reciclagem, porque se você pode reaproveitar, é o ideal que você faça isso. Reaproveitamento é algo extremamente importante. Se a sua empresa quer ter o lema de sustentável, a parte de sustentabilidade é mais importante ainda. Porque além de produzir alimentos de qualidade, você ainda vai estar cuidando do planeta, que a gente sabe que os nossos recursos não são inesgotáveis. Então a gente tem que cuidar do planeta onde nós vivemos, certo? A minha indústria não pode pensar como um sistema extremamente fechado, porque ela está situada em um ambiente e eu preciso cuidar do ambiente onde eu estou situado. Então, a parte de tratamento de resíduos é extremamente importante. A gente vê muitas coisas acontecendo. Agora vamos envolver não só a parte de alimentos, mas eu tenho uma indústria de grande porte, eu vou ter uma geração de resíduo muito alta e é essencial que eu tenha profissionais qualificados para que esse descarte seja feito de maneira adequada, porque o impacto ambiental pode ser muito grande e é responsabilidade nossa cuidar disso. Então, proteção do meio ambiente é dever de cada um. Não importa a área de atuação que você esteja no momento. Outro item é a automação. A automação que faz a gente sofrer, passar noites em claro estudando, para depois você chegar lá e tirar 5 numa prova que valia 8, é triste. Eu lembro, gente, automação, simulação e controle. Ô matéria danada. Mas tem as pessoas que gostam. Não tem aquele seu colega que é fera na automação, que resolve tudo, que participa das aulas, que já fica imaginando em criar um robô que vai pegar as unidades, montar tudo certinho, vai sair pronto. É esse cara que vai se dar super bem na parte de automação. Então, se eu tenho um projeto de... Vamos lá na parte mais simples. Eu quero melhorar uma etapa do meu processo. Eu estou produzindo mortadela. A minha mortadela tem um fiozinho onde eu vou pendurar ela aqui
para levar para a esteira onde ela vai ser embalada. Mas eu preciso de pessoas. Preciso de muitas pessoas para fazer esse trabalho. Ele é extremamente manual. Aí que entra o engenheiro. Ele vai estudar o processo, ver como que é feito esse trabalho manual e planejar o equipamento que vai realizar esse trabalho. Então, eu vou reduzir mão de obra com essa automatização dessa etapa do processo. Vou ter um investimento, sim, mas depois eu vou ter um retorno, porque a minha mão de obra é diária. Então, eu vou estar reduzindo esse quadro com a implantação de uma máquina. Isso é incrível, gente. Essa parte de tecnologia é muito interessante. A gente vê máquinas maravilhosas dentro de cada indústria. Cada indústria tem seus equipamentos específicos e cada linha produtiva tem equipamentos incríveis. Então, essa parte de automatização, de planejar linhas automatizadas, é essencial em uma indústria, porque a gente visa a produção. Quanto mais a gente conseguir produzir em menos tempo, melhor é, e é isso que as indústrias estão buscando. Eu também posso atuar, estou planejando a implantação de uma indústria. Então, eu preciso verificar em qual ponto da minha sala eu vou colocar tal equipamento, porque eu preciso de um fluxo, certo? Então, o meu fluxo vai do início até o final. Então, o engenheiro pode atuar nisso aí, mostrando as posições dos equipamentos, qual tipo de equipamento é melhor, como que eu posso fazer a ligação entre eles. Toda essa parte entra na área de automação. Sem falar nos softwares também, que entram nessa parte de tecnologia. Se você tem aquele colega que é fera em programação, eu tenho uma máquina, eu preciso da parte de programação, certo? Para ela funcionar corretamente. E eu preciso entender o processo. Então, gente, o essencial que vocês precisam entender: ninguém trabalha sozinho. O engenheiro de alimentos não é o rei que sabe de tudo. A gente tem várias áreas de atuação, cada um vai ir para a área que ele tem mais afinidade, tem mais conhecimento, e tudo se resolve em grupo. Eu vou ter um engenheiro de alimentos, um engenheiro de produção, um químico, alguém que entende de segurança, outro que entende de qualidade, outro que entende de ciência, e juntos vamos produzir e definir quais são os melhores pontos, as melhores máquinas, tudo que a gente precisa para garantir que eu vou ter o melhor resultado. Agora, vamos falar de uma área que é muito boa, que é o planejamento e controle de produção. Tudo na nossa vida precisa de planejamento. Imagine uma indústria gigantesca sem planejamento. Nada ia dar certo. Se planejando dá errado, gente, imagina sem planejar. Então, o que eu faço lá no PCP? No PCP, a gente vai elaborar o plano de produção. Tudo depende da demanda. Se eu tenho uma demanda maior para tal produto, eu vou produzir esse produto. Eu preciso entregar tal volume até tal dia. Então, eu vou dividir a minha produção, elaborar as metas e garantir que eu tenha material suficiente e gente suficiente para conseguir atingir essa meta. Então, o PCP vai elaborar estratégias de produção contando com a quantidade de pessoal que eu tenho, com as horas trabalhadas, porque eu preciso, verificar, porque às vezes a gente tem feriado, então já vai reduzir a quantidade de horas que eu vou ter trabalhada naquele mês. Tudo isso é levado em conta no planejamento, na elaboração do meu plano de produção. Se eu tenho um plano de produção contínua, é um método de planejamento diferente. Se eu tenho produção em lotes, também é diferente. Tudo isso é avaliado, tá, gente? A parte de insumos. Para produzir tal produto, eu preciso dessa matéria-prima, desse insumo, dessa embalagem, desses condimentos. Então, se eu vou produzir eles semana que vem, eu preciso garantir que na semana que vem eu tenha tudo isso disponível para que a minha produção saia conforme o planejado.
Então, eu tenho que estudar, além disso, os fatores que podem atrapalhar alguns pontos no meu processo. Então, eu tenho equipamento que quebra, tenho funcionário que falta. Então, eu preciso trabalhar dentro de uma margem de erro. Eu não posso ser, não, eu vou produzir 50 mil quilos, eu vou ter lá o específico para produzir 50 mil quilos. Então, eu tenho que ter essa margem, trabalhar dentro de uma margem segura. O PCP é extremamente importante. Ele precisa ter uma comunicação diária com o que está acontecendo lá no processo, para entender como que está funcionando, se realmente está acontecendo o que foi planejado, porque às vezes a gente planeja, mas lá no chão de fábrica a situação é um pouco diferente. Então a gente precisa desse feedback, precisa controlar como que isso está sendo executado, para garantir que seja feito da melhor forma possível. Porque o que nós precisamos? Garantir, atingir a excelência. Então, se eu tenho um equipamento que quando eu comprei esse equipamento, ele me diz, não, você vai conseguir produzir 50 peças por hora. E lá eu tô produzindo 30, tem alguma coisa de errado. Será que não é a manutenção preventiva que já passou do horário, passou do dia de fazer? Então, tudo isso tem que ser estudado, gente. Eu costumo falar que o PCP é um centro de processamento de informações, porque ele precisa de todas as informações da indústria. Ele precisa de informações com relação a suprimento, tem que ver quanto que eu tenho no meu estoque de volume produzido, quanto que eu tenho no meu estoque de suprimentos, quanto eu tenho de embalagem, quanto eu tenho de condimentos, quanto que eu tenho de matéria-prima, para conseguir planejar e fazer cumprir o que foi planejado. Eu também preciso saber da qualidade. O meu produto tá saindo dentro do esperado, porque não adianta eu produzir, não, bati minha meta. E aí, quando eu vou verificar os meus parâmetros de qualidade, eu não posso comercializar porque tá fora do padrão. Então, a comunicação é extremamente importante para a gente conseguir obter os melhores resultados. E outro ponto, outra área específica, que é muito comum a atuação do engenheiro de alimentos, é no processo produtivo em si. Então, eu tenho engenheiros trabalhando como supervisores, líderes e também como analistas de produtividade, porque lá dentro é onde você vai observar o que acontece realmente, junto da produção, dos seus colaboradores que vão estar lá desenvolvendo as atividades. Então, o que você precisa? Além de ter conhecimento na parte de engenharia de alimentos, você tem que ter várias outras competências. Não que você vai chegar lá sabendo, você vai desenvolver elas com o tempo, mas se você conseguir já ir desenvolvendo essas habilidades antes, vai ser um diferencial. Então, se você vai trabalhar com pessoas, o que é importante? Você ter conhecimento das ferramentas de gestão. Trabalhar com pessoas, gente, é uma coisa maravilhosa, mas é extremamente difícil. Você trabalha com gente com costumes diferentes, de cidades diferentes, de estados diferentes, com a cultura totalmente diferente. E aí você tem que fazer com que todo mundo trabalhe em equipe, buscando um único ponto. E você precisa que todos eles estejam comprometidos com o mesmo ponto. Que todos eles entendam a importância, a necessidade de fazer as coisas de acordo com o padrão. Tudo que você vai fazer, você tem um procedimento. Então, tem que ser executado daquela forma para você ter o seu resultado esperado, certo? Então, o papel do líder é mostrar como que deve ser feita a sua atividade e incentivar o crescimento dos funcionários, porque você como líder tem que incentivar. Então, você tem que estar focado na produção, na qualidade, na segurança. Então, não é só na produção, você tá lá na área de produção sim, mas você tem que estar focado em todos esses outros itens também, porque a indústria trabalha como um todo, é uma equipe gigantesca, cada um tem que tem que conhecer o seu papel e entender que faz parte de um todo.
Outra coisa muito importante, você como líder é responsável pela tomada de decisões. Se acontece qualquer erro, qualquer desvio na sua linha produtiva, você que vai decidir qual que é o próximo passo a ser tomado. Ah, aconteceu um problema, você que vai ser o solucionador dos problemas. É você que está lá na liderança que tem que mostrar o caminho a ser seguido. Não estou falando que você precisa saber de tudo, mas a sua voz que vai ser a voz ativa e é você que vai arcar com as consequências das suas decisões. Então, é extremamente importante que você conheça seu processo, você conheça a sua equipe, os seus colaboradores e conheça os seus colegas que trabalham nas outras áreas. Para quando você tiver um problema, eu tô com um problema na parte microbiológica, eu não entendo muito bem, mas eu conheço tal pessoa que entende, ela pode me ajudar. Essas relações, esse estreitamento de laços que melhoram não só a convivência, mas os resultados em si. Isso é extremamente importante em todas as áreas que vocês forem trabalhar. Essa comunicação, esse engajamento de equipe e o estreitamento de laços com outros profissionais da área que vão ser o diferencial na carreira de vocês. E por último, gente, a minha área de atuação agora, que é a área da qualidade. A qualidade em si é uma área que envolve várias etapas, então eu vou tentar passar para vocês o mais importante, né, o básico, como que ela é subdividida. Então, a qualidade em uma indústria, a gente divide basicamente em controle e garantia. O que a garantia da qualidade é incumbida de realizar? Então, eu vou ter a elaboração de procedimentos, tudo é procedimentado. A execução das tarefas é feita com base em um procedimento operacional padrão, os POPs, que a gente fala. Os POPs são elaborados pela parte do processo, então a área do processo que elabora os procedimentos operacionais, como que é feita a execução das tarefas. E a garantia elabora os procedimentos específicos relacionados ao atendimento da legislação. Então, vamos lá. Eu tenho uma indústria que eu tenho industrialização de produtos de origem animal. Então, eu tenho que atender às minhas legislações impostas pelo MAPA, correto? Então, por exemplo, eu preciso garantir que na minha indústria eu tenha uma temperatura ambiente de 16 graus em determinada sala. Vou elaborar meu procedimento específico, escrevendo da forma mais clara possível, que possa ser entendido por qualquer colaborador que precise dessa informação, que a sala tal será mantida na temperatura ambiente de 16 graus. Beleza. Outro ponto, eu tenho que garantir vários requisitos, vários requisitos, porque produção de alimentos não é uma coisa simples, é uma coisa séria e o meu consumidor, que vai estar se alimentando com esse produto, tem que estar seguro de que está consumindo um alimento livre de qualquer tipo de perigo, certo? Então, por isso que as legislações são bem rígidas e nós temos que cumprir todas elas. Então, a garantia da qualidade, que vai cuidar da parte de registros e documentação. Nós somos uma indústria produtora de alimentos e somos regidos por legislações. Então, se eu tenho legislação, ela precisa ser atendida. E se eu estou cumprindo a legislação, provavelmente eu serei fiscalizado. A garantia faz essa comunicação entre o processo e os órgãos fiscalizadores e eles também fazem toda a parte de documentação e registro que precisa ser apresentada, porque além de auditorias presenciais, a gente também tem a auditoria documental, onde são verificados os registros. Então, vamos lá. Se eu estou querendo implantar minha indústria, eu preciso garantir que eu vou atender a legislação e garantir todos esses pontos. Então, eu vou elaborar meus procedimentos, descrever de forma clara como tudo deve ser feito
em cada sala, em cada etapa do meu processo. Outro ponto, eu preciso implantar alguns programas de qualidade. Então, um programa de pré-requisito básico, BPF. Eu não posso produzir alimento, nem manipular alimento, sem ter implantado um programa de BPF na minha indústria. Não posso de maneira nenhuma. O que é o BPF? São as boas práticas de fabricação. É o básico, gente. A gente não consegue produzir alimentos de qualidade e alimento seguro sem BPF implantado. Implantado, monitorado. Não adianta eu implantei hoje, pronto, eu vou achar que tá maravilhoso. Não, porque eu tenho entrada de pessoas novas, eu vou ter essa rotatividade, não vai ser sempre aquela pessoa que eu treinei que vai estar lá para sempre. Então eu preciso treinar os novos funcionários, explicar como que ele deve fazer as atividades, quais regras que ele tem que seguir. Então isso é constante. Eu aplico, monitoro e vou aperfeiçoando e melhorando as minhas técnicas e as minhas práticas. Eu tenho um processo maior, então eu preciso garantir a minha análise de perigos e pontos críticos de controles. Então, o meu APPCC ou HCCP, a sigla em inglês. Aí eu vou fazer um estudo com todas as áreas do meu processo para verificar qual que é o meu ponto crítico que tem que ser controlado. Aí eu tenho um perigo aqui nesse ponto. Então, eu tenho que definir uma medida para controlar esse perigo, para garantir a segurança do meu alimento. Tudo que a gente faz é para garantir a produção de um alimento seguro e de qualidade, certo? Isso que você tem que ter em mente. O seu papel lá é para garantir que o alimento que está sendo produzido naquela unidade, naquela indústria, está saindo com qualidade, não vai afetar a saúde do meu consumidor. Até porque esse consumidor pode ser você, pode ser sua família. Então, é extremamente importante a gente ter essa mentalidade de que o que a gente está produzindo é um alimento, a gente está tratando da saúde de pessoas. E lembrar sempre do juramento que nós fazemos durante a cerimônia de colação de grau. Então, o seu papel é essencial, você tem que trabalhar com ética e integridade em qualquer etapa do processo. Então, vamos lá, eu implantei todos os meus programas, implantei BPF, HCCP, todos os meus autocontroles de acordo com o mapa. No mapa a gente tem definido quais são os PACs, os programas de autocontrole, que tem que ser cumpridos em ambientes que a gente tem produção de alimentos. Eu tenho que controlar a temperatura, eu tenho que controlar a higiene, eu preciso controlar pragas, preciso de um controle de rastreabilidade, que é uma coisa extremamente importante. Por exemplo, acontece um problema, lá eu usei um lote de embalagem que foi contaminada e eu já expedi esse produto, já está no mercado, eu preciso recolher, fazer um sistema de recal desses produtos. Então, eu tenho que garantir, através dos meus registros, que eu sei exatamente para onde foi cada unidade de embalagem referente àquele lote que eu preciso recolher. Então, eu produzi durante um mês inteiro com esse lote. Todos os produtos que utilizaram aquela embalagem, eu preciso saber onde eles estão para conseguir fazer esse recolhimento. Então, a minha rastreabilidade só funciona e é eficaz quando eu tenho esse controle total de entrada, produção e saída. Então, vamos lá. Implantei, procedimentei, minha parte de documentação está toda certa. Então, a garantia fez o papel dela, planejou, procedimentou, para garantir que a gente atenda os requisitos da legislação, certo? Aí entra a parte do controle, que é a área onde eu trabalho atualmente. Então, o que o controle vai fazer dentro da indústria? O controle, ele tá lá diretamente. O controle são os olhos da qualidade dentro da fábrica. Porque eu tô lá dentro do meu processo, eu tô vendo o que tá acontecendo no momento. E o controle que faz o registro. Por exemplo,
Se eu digo que a minha sala X precisa ficar na temperatura ambiente de 16 graus, a garantia procedimentou falando que eu vou atingir essa temperatura e para garantir isso eu vou monitorar 4 vezes durante o meu dia produtivo. Para que eu possa, que o meu órgão fiscalizador possa auditar se isso realmente está acontecendo, eu preciso de um registro físico. Então, o que eu faço? Eu tenho a elaboração de documentos, que são planilhas de monitoramento, onde vai ficar registrado todos esses monitoramentos que são feitos durante a produção. Então, eu vou lá na minha planilha, registro qual sala, registro qual temperatura, qual horário e assino. Então, eu tenho funcionários específicos para essa função, para realizar o registro de todos os monitoramentos que devem ser feitos quando eu tiver aquele sistema de produção acontecendo. Então, essa parte é extremamente importante. É fundamental que você tenha uma equipe que conheça a importância e o porquê. Então, a equipe do controle executa o que foi planejado e procedimentado pela garantia. É basicamente isso. Garantia planeja e procedimenta e o controle executa. Então, eu posso controlar várias coisas. Além de controlar temperatura, tanto de matéria-prima como de produto final, temperatura de cozimento, todos esses pontos que eu preciso atender para garantir a implantação dos meus programas de qualidade, como HACCP, BPF, tudo isso. Eu também preciso garantir os meus resultados microbiológicos e os meus resultados físico-químicos. Porque para cada tipo de alimento industrializado, eu tenho padrões. E para comercializar, eu preciso atender esses padrões. Então, eu vou ter análise físico-química. No meu rótulo, eu tenho informações nutricionais que eu preciso atender. Então, eu preciso avaliar. Então, mais uma parte aí interessante. Quem gosta da parte de laboratório, de fazer análise, pode estar aí atuando como analista de laboratório, liderando a equipe. Além dessa parte de análise físico-química, a gente também tem a parte microbiológica. Por que eu preciso garantir que o meu produto não esteja com contaminação? Porque qual que é o nosso papel fundamental? Garantir um alimento seguro para o consumidor. Então, é crucial que o meu produto não vá contaminado em nenhuma etapa do meu processo. Eu preciso garantir que no final, na minha última etapa, eu tenha um alimento seguro. Isso é essencial. Eu não tenho uma variável para isso. Então, a gente tem controle de superfícies e controle microbiológico do produto final. Então, eu retiro amostras, é necessária essa retirada de amostras, tanto das minhas superfícies no processo, quanto do meu produto final. Além disso, se você tem um sistema de tratamento de água na sua indústria, você também vai ter que avaliar a qualidade dessa água, mas aí já é outra parte específica. O engenheiro também pode atuar nessa parte de tratamento de água. Além disso, a gente tem outro tipo de avaliação, a avaliação sensorial. É uma matéria maravilhosa quando a gente faz análise sensorial, não é? Todo mundo desenvolvendo produtos diferentes, coloca umas coisas legais, outras nem tanto. Na minha época, o pessoal adorava colocar piqui nas coisas. Eu moro aqui em Goiás, mas não sou fã de piqui não, viu, gente? E era cada coisa com piqui que, meu Deus do céu. Mas a parte sensorial é muito importante, porque é com ela que o meu consumidor vai avaliar nosso produto, certo? Então, ele vai avaliar o cheiro, vai avaliar o visual do nosso produto, o sabor, a textura. Tudo isso vai influenciar ele no momento da compra. Então, eu preciso avaliar tudo isso antes de enviar para o meu mercado consumidor também. Quando eu vou desenvolver um novo produto, quando eu quero modificar um ingrediente, quando eu quero modificar uma matéria-prima, eu faço a avaliação sensorial para ver se eu vou ter alguma mudança nesses aspectos. Com isso, eu consigo avaliar de
todas as formas como que tá indo o meu produto para a mesa do consumidor. Então, gente, resumidamente, dentro da indústria, são essas áreas, são muitas, é bem variado, como eu disse no início, mas é muito interessante, é muito bom, a gente aprende coisa nova todos os dias, cada dia é um problema novo, você tem que buscar alternativas para solucionar diferentes, você tem cobranças diferentes, então é um ramo muito bom de se trabalhar, muito bom mesmo. Uma coisa, gente, agora eu vou falar mais das minhas escolhas. Quando eu saí da graduação, eu ainda estava meio perdida. Eu pensei, meu Deus, e agora? Para onde que eu vou? Fiz o mestrado, foi muito bom, muito bom. Entrei na indústria, todo mundo falava os prós e os contras. Em todas as áreas, vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. A gente tem prós e tem contras. Você vai avaliar e pesar. Se para você, para sua vida, se os prós estão sendo maiores, ótimo. Se os contras estão pesando mais, então esse não é o ideal para você. Então, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com vocês. E meninas, outra coisa muito legal, muito triste, na verdade, eu tô tentando iludir vocês. Lá na indústria, a gente tem que se privar de algumas coisas com relação à beleza. Por exemplo, nada de alongamento de cílios, não pode. Unha é curtinha, rente ao dedo mesmo. Esmalte também, nada disso. Alongamento, fibra de vidro, unha de gel, esquece. Só nas suas férias. Alongamento de cílios, só nas férias também, querida. E no mais era isso, gente. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para vocês, com a carreira de vocês. Não fiquem desesperados. Todo mundo tem dúvida. A carreira profissional ela é construída com o passar do tempo mesmo. Não é nada assim, no passe de mágica. E eu desejo boa sorte a cada um de vocês. Para quem tá no início, para quem tá no final da graduação. E que vocês tenham uma carreira brilhante e de sucesso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu sei que agora é meio estranho, né? Assim, por vídeo, diferente no tempo que a gente tá vivendo hoje, mas vai ficar aí o meu Instagram, minhas redes sociais, se vocês quiserem perguntar, então eu tô totalmente à disposição. Queria aproveitar para agradecer também pelo convite de participar desse evento, que é de extrema importância. Aproveitem esse tipo de evento. Tudo que tiver, participem. Participem também não só para aprender mais, participem da organização, porque isso é muito importante. Na minha época da graduação, eu queria participar de tudo. E isso fez muito bem para mim. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Boa sorte e até mais.